E pessoal, boa tarde, né, a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né, aqui ao nosso episódio do Voz e Povo, né, hoje com a presença do Brizola Neto, ex-deputado federal, ex-ministro do Trabalho. Né. A gente vai estar debatendo um pouco, né, sobre a questão do desemprego, dessa perspectiva, né, do novo mercado de trabalho que muito provavelmente surgirá. Eu já vou chamar ele aqui para a nossa. Vocês me dão um toque aí, se está tudo beleza, a qualidade do som. Esperando aqui o nosso convidado atender a chamada para a gente começar. Tá ouvindo bem, Pedrinho? Opa, fala Olá! Chiquinho. Boa Tudo tarde, bom, meu amigo. Brizola? Boa Prazer tarde. falar contigo. Idem. Você está me ouvindo bem? Bem, perfeitamente. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde, né, a todo mundo. Boa tarde, Brizola, nosso convidado de hoje. Antes da gente iniciar, eu queria só apresentar aqui o Brizola para o pessoal que está chegando, né? Brizola Neto, que foi vereador pelo Rio de Janeiro, né, eleito em 2004. Em 2006, né, foi eleito deputado federal e reeleito em 2010. E entre 2012 e 2013 também teve a oportunidade de chefiar o Ministério do Trabalho, né, quando ainda existia. Né? Infelizmente, Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho, que cumpriu um papel importante e é um ministério histórico, né, inclusive. Boa tarde, Brizola. Agradecer a tua presença, ter topado aqui esse bate-papo. Espero que a gente possa contribuir com um bom debate. Mandar aqui um abraço para a Juliana Brizola, deputada estadual do Rio Grande do Sul, que está assistindo a gente. Oh, E eu bacana. já queria emendar aqui, aproveitar o pessoal que pode fazer pergunta, viu, pessoal? Quiser fazer pergunta para o nosso convidado. Brizola, em 2017, o Michel Temer criou ali a reforma trabalhista. Né? Essa reforma ela teve um papel muito drástico na relação de emprego e trabalho. Né? Por exemplo, retirando questões constitucionais, a questão do propriamente dito, que ele colocou o acordado sobre o legislado, né? Ou seja, o trabalhador negociando direto com o patrão é até esquisito, isso mais existe no Brasil, entre outras questões. Né? Na época, o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu 6 milhões de empregos em 10 anos. Né? Nós estamos chegando no terceiro ano de reforma trabalhista, agora em novembro de 2020, e o Brasil não gera emprego. Né? Na verdade, o que a gente está vendo é um subemprego, né, que surgiu, inclusive uma nova categoria de trabalhadores, né, que é o pessoal que trabalha de Uber, trabalha do iFood, né, esses motoqueiros, motoristas, que não tem relação de trabalho, que não tem salário mínimo, que não tem férias remuneradas, não tem nenhum tipo de garantia. E a pandemia só expôs, né? Porque aí é muito fácil a gente jogar aqui para o nosso público, que parece que estava tudo indo beleza, né? E a pandemia foi que veio causar essa questão do desemprego. Né? O desemprego já era uma realidade no Brasil. Então, já fazendo essas considerações iniciais, eu já queria passar a bola para você comentar esse assunto. Não, Chiquinho, primeiro te agradecer o convite. A alegria é muito grande poder estar fazendo esse debate, fazendo essa conexão aqui do Rio de Janeiro com Fortaleza, né? Trazendo essa pauta importante que a gente tem para tratar sobre a questão do desemprego. E eu acho que você levantou muito bem, né? O processo de ataque aos direitos e às garantias do trabalhador começou ainda no governo Michel Temer. E não foi só uma, foram seguidas reformas trabalhistas, a gente chamou de mini reformas trabalhistas que foram precarizando as condições de trabalho, tirando o poder de negociação da negociação coletiva, dos sindicatos, precarizando o contrato do trabalho, criando outras modalidades de trabalho, trabalho intermitente, né, o contrato temporário, e, numa maneira geral, tirando da classe trabalhadora um conjunto de direitos e garantias que agora, nessa pandemia, está se evidenciando como são importantes. Você vê a diferença. Você falou também muito bem, né, que eles fizeram isso prometendo criar milhões de empregos. E o Brasil, antes mesmo da chegada da pandemia, já vivia um caos no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, que quando eu saí do Ministério do Trabalho, a taxa de desemprego no Brasil era de 4,5%. Pouquinho antes da pandemia chegar no Brasil, quando saíram os números do desemprego de janeiro, fevereiro e março, do primeiro trimestre, a gente já tinha quase 13 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores na informalidade.
E aí o que acontece? A pandemia revelou como é diferente você ter um trabalho com carteira assinada de uma pessoa que não tem uma carteira assinada. A carteirinha azul, né, criada pelo presidente Getúlio Vargas. Aquela carteirinha, só para a gente ter uma ideia, ela garantiu, em primeiro ponto, a permanência dos empregos. Porque um trabalho informal, o trabalhador ele é praticamente demitido automaticamente, dependendo da intenção do patrão. Agora, o trabalho que é formalizado, não. O trabalho que é formalizado tem todo um procedimento, né, para você rescindir aquele contrato de trabalho. E até mesmo nessas possibilidades que foram criadas de suspensão do contrato de trabalho, de redução da jornada do contrato de trabalho, com o trabalhador acessando os recursos do seguro-desemprego, ou para completar o salário, ou para receber a integralidade do salário, no caso da suspensão do contrato, isso só é possível para quem tem carteira assinada. Quem não tem carteira assinada, esses 40 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, estão completamente desprotegidos, completamente sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, jogados aí à própria sorte e dependendo hoje que praticamente exclusivamente, tá, dessa medida que foi uma vitória do Congresso Nacional, né, contra o governo Bolsonaro, que foi a aprovação do auxílio emergencial. A gente lembra que o governo, inicialmente, ele propôs um valor irrisório de R$200, que não dá para sequer comprar uma cesta básica, e esse valor foi alterado no Congresso Nacional, numa ação dos partidos de oposição, né, em articulação com o presidente da Casa, que subiu de R$200 para R$600 essa ajuda, e no caso das mulheres chefes de família, podendo chegar a R$1.200. Pois é essa ajuda, essa é a única ajuda, sabe, que está ao alcance desses 40 milhões de trabalhadores que estão desprotegidos, porque não tem um contrato formal de trabalho, não tem a garantia da carteirinha azul do presidente Vargas. E mesmo nesse cenário, mesmo sabendo que existem 40 milhões de trabalhadores informais que estão dependendo da chegada desse auxílio emergencial, o que a gente está vendo é o governo criar todo tipo de burocracia, atrasando os pagamentos, criando filas, verdadeiras filas da morte na frente das agências da Caixa Econômica, para que os trabalhadores, ali numa medida desesperada, tentando acessar a única renda que eles têm a seu dispor nesse momento, eles passam a se aglomerar na frente das agências da Caixa, criando um ambiente propício para o aumento do contágio, né, para o aumento do número de infectados e para o aumento de número de mortes. Então, eu acho que é muito importante, Chiquinho, a gente ter clareza no diagnóstico do que a gente está vivendo no nosso país hoje. A gente está vivendo a maior crise sanitária da nossa história, ou pelo menos a maior crise sanitária em 100 anos. Eu não era vivo no tempo da gripe espanhola, não sei como é que ela cometeu o país, mas eu acho difícil dela ter tido o alcance que essa pandemia está tendo agora no Brasil e no mundo. E a gente está na beira, já entrando na maior crise econômica da nossa história. A questão do emprego, ela já começou a se revelar. Depois de algum tempo escondido, eles ficaram escondendo os números do CAGED, saiu ontem o número do CAGED, que fala o saldo entre novas admissões e demissões. Só no mês de março, foram mais de 8... O saldo negativo foram mais de 800 mil postos de trabalho que foram pulverizados. Se juntar... aliás, no mês de abril, perdão. Se juntar março e abril, 1.100.000 postos de trabalho com carteira assinada foram pulverizados. E isso vai continuar em junho, isso vai continuar em julho, vai continuar em agosto, e não vai ser surpresa, tá? Se a gente chegar aí ao final do ano com um saldo de mais de 20 milhões de desempregados, que é um número nunca registrado em toda a série histórica. Vai ser a maior taxa de desemprego de toda a história brasileira. Então, a situação é muito grave. E para piorar esse quadro, né, se não bastasse a crise sanitária, se não bastasse a crise econômica, né, a crise social que está levando o nosso povo ao desespero pelo desemprego, pela falta de renda, a gente tem um presidente que mergulha o país numa crise institucional, numa crise política, numa hora que a gente precisava de união, né, união dos entes federados, da união dos governadores, dos prefeitos, união
é das instituições da República, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A gente tem um presidente que joga no confronto, ataca as instituições, né? Ele cria uma divisão dentro das instituições e dentro do povo brasileiro, e mais do que isso, atenta contra a própria saúde pública, quando ele fica fazendo a sua pregação insana, que nenhum líder mundial mais faz, nem mesmo aqueles líderes que no começo ignoraram a gravidade dessa pandemia, como foi o caso do Trump, como foi o caso do Boris Johnson na Inglaterra. Esses líderes mundiais, eles mudaram o disco e começaram a tratar a pandemia com a gravidade que ela tem. Aqui não, aqui o Bolsonaro continua insistindo que não é preciso fazer isolamento social, que o comércio tem que reabrir de qualquer maneira, fica prescrevendo um medicamento que todos os estudos internacionais, agora teve um amplo estudo internacional liderado pela Organização Mundial de Saúde, com quase 100 mil pacientes, que comprovou que não só a cloroquina não é eficiente no tratamento do Covid, como ela agrava a situação dos pacientes que passam a sofrer de arritmia cardíaca e de outros inconvenientes gerados pelo uso dessa droga. Então, a gente tem uma situação muito grave, talvez uma situação sem precedente na história brasileira. E é muito importante que a gente tenha noção desse diagnóstico para a gente buscar um caminho, a gente saber qual é o nosso horizonte e o que a gente precisa fazer nesse momento para salvar a vida dos brasileiros em primeiro lugar, salvar os empregos dos brasileiros em segundo lugar e salvar a nossa democracia. Porque eu considero, ainda mais depois dessas declarações de hoje, não sei se você viu ali na porta do Palácio da Alvorada, mais uma vez, né, utilizando aquele linguajar que é próprio do presidente, um linguajar completamente desqualificado, um linguajar que não é compatível com o cargo que ele ocupa. Ele manda uma mensagem dizendo que acabou o quê? Acabou a ação do Supremo Tribunal Federal? Acabou a independência dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Então ele quer o quê? Ele quer fazer valer aquela frase do filho dele, vai usar um cabo e um soldado para atravessar ali a Praça dos Três Poderes e fazer um golpe de Estado no Brasil. O que eu tenho para te dizer é que é muito grave a situação. Agora, por outro lado, né, eu também fico... A gente tem muita força também porque a gente vê muitos brasileiros, né, que nesse momento não estão se omitindo, estão botando a cara e estão denunciando que vão resistir a qualquer tentativa de golpe à nossa democracia. Não são só os ministros do Supremo Tribunal, né? Tem lideranças políticas importantes aí que já estão se mostrando que não vão admitir qualquer retrocesso na democracia. O caso do governador Flávio Dino, no Maranhão, o caso do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, o caso inclusive, de governadores que não estão no nosso campo político, né? O governador João Dória, né? o governador do Rio Grande do Sul, que são do PSDB, e que também compreenderam a gravidade do momento que a gente está vivendo. Então, realmente é um momento muito grave, a gente tem que estar muito atento e tem que saber elencar nossas prioridades nesse momento, né? A gente estava, antes da pandemia, se preparando para um processo eleitoral, né? Pensando nas eleições municipais, tudo isso está suspenso. Importante a gente compreender a gravidade do momento que a gente está vivendo, né? Os brasileiros estão morrendo, mais de 25 mil brasileiros, 25.598 nos números de ontem, perderam a vida. Sabe? O Brasil caminha para ser o país com o maior número de mortes depois dos Estados Unidos. Tem um estudo lá da Universidade de Washington que está falando que o Brasil vai ter mais de 100 mil, na verdade 125 mil óbitos nessa pandemia. Tudo obra e fruto dessa política genocida do governo Bolsonaro. Então é muito importante que a gente tenha foco no que está acontecendo para a gente poder fazer o bom combate e enfrentar, né, esses desmandos que têm acontecido no nosso país. O bacana, Brizola, eu acho que eu pincelei aqui a tua fala, eu acho que o ponto central, né, da tua fala é que esses trabalhadores que não tinham suas carteiras assinadas, né, que são esses mais de 40 milhões de autônomos, são essas pessoas que estão sofrendo hoje em dia, né? Porque o comércio está fechado, tá tudo parado, né? Então essas pessoas não têm onde recorrer. A única forma de recorrer
seria em busca do auxílio emergencial, em que uma maioria está sendo negado, né? Por exemplo, aquela medida que puxava de 2018 a pessoa que ganhou pouco mais de 28 mil reais, é um absurdo. O Bolsonaro, inclusive, vetou, né, a retirada desse ponto, porque como é que pode uma pessoa que há 2 anos atrás recebeu esse valor, a gente sabe que o mercado de trabalho é isso, está em constante mudança, hoje você está empregado, amanhã você não está mais. Então, é uma tática genocida, né? O próprio Paulo Guedes, naquela reunião ministerial, falou: nós não vamos salvar as empresas pequenas, nós não vamos gastar dinheiro para salvar essas empresas. E são essas empresas, que inclusive são dados do IBGE, são as que mais geram emprego na periferia, Exatamente. né? As pequenas e médias empresas. Não, não é só na periferia, não, Chiquinho. São responsáveis por quase 60% de todos os empregos no Brasil. São as pequenas, médias e microempresas que empregam quase 60% dos empregos em todo o país. Banqueiros. Voltou, Chiquinho? Voltou, agora estou te vendo bem. Estava falando que aquela reunião, né, e o conjunto de ações do governo Bolsonaro está comprovando que o Bolsonaro é um governo que está a serviço dos banqueiros. Porque olha só o que aconteceu. Logo na primeira semana, quando começaram a se confirmar os primeiros casos de Covid aqui no Brasil, o governo federal transferiu 1 trilhão e 200 bilhões de reais central para o sistema financeiro e não cobrou dos bancos nenhuma contrapartida. Se tivesse esse aporte para o sistema financeiro, para que os bancos fizessem crédito para as pequenas, para as médias empresas, até para as pessoas físicas suportarem esse momento da crise, se justificaria. Mas o governo federal não cobrou nenhuma contrapartida. E aí o que aconteceu? Mais de 60% dos pedidos de financiamento de folha, de pedido de financiamento para capital de giro, foram negados. E os bancos ainda tiveram a cara de pau de, mesmo receber dessa montanha de dinheiro, Chiquinho, aumentar em até 70% a taxa de juros. Então, o que a gente viu? Que logo na primeira hora, o governo garantiu dinheiro para quem menos precisa, que é o setor econômico que, com crise ou sem crise, está sempre ganhando. Os bancos tiveram um lucro de quase 500 bilhões no ano passado. Né? O Itaú acabou de distribuir 9 bilhões aí para os seus acionistas sem que eles tivessem que pagar um único centavo de imposto de renda sobre esses lucros e dividendos das ações do Itaú. E é esse setor, né, que é o setor que é sempre privilegiado, é o setor que tem mais condições de arcar com os custos dessa crise, é o primeiro setor que recebeu dinheiro do governo. E as pequenas empresas, as médias empresas, microempresas não recebem nenhum tipo de auxílio. Essa medida provisória, que agora está sendo relatada lá pelo deputado Orlando Silva, na Câmara dos Deputados, deputado do PCdoB, né, que eu tenho certeza que ele vai corrigir o rumo dessa medida provisória, inclusive acho que está sendo votada hoje lá na Câmara dos Deputados, né, ela previa que poderia se utilizar os recursos do seguro-desemprego no caso de suspensão dos contratos ou de complemento dos salários no caso de redução da jornada de trabalho. A economia estava estimando que 24 milhões de contratos de trabalho seriam atingidos. Até ontem, 60 dias depois da edição dessa medida, quase 60 dias depois da edição dessa medida provisória, só 8 milhões de contratos de trabalho tinham sido atingidos, ou seja, 1/3 do previsto. Isso mostra que essa medida não está tendo a eficiência necessária, o que vai aumentar a pressão para que, infelizmente, aconteçam mais demissões, né, e demissões do mercado de trabalho formal, demissão de quem tem carteira assinada e que, infelizmente, vai engrossar ainda mais o número de desempregados e o número de trabalhadores informais. Então, a gente está vivendo esse momento muito difícil, né, uma tragédia, e a gente está vendo um governo, né, que não tem efetividade nas suas ações. Até agora, de concreto mesmo, a única ação efetiva que tem chegado na ponta
com muitas dificuldades que a gente listou aqui, a fila na frente das agências da Caixa, a demora na liberação do recurso, é o auxílio emergencial. Fora o auxílio emergencial, a única coisa que houve de concreto mesmo foi transferência de dinheiro para banco. Essa é a realidade do governo Bolsonaro. E a gente vai entrar, né, depois, e eu tenho certeza que a gente vai sair, né, vai chegar o momento que a gente vai sair dessa crise sanitária, a gente vai entrar na maior crise econômica da história brasileira, com o maior número de desempregados que nunca se viu antes nesse país. Inclusive, só pegando, pincelando, só para o pessoal saber o que o Brizola colocou, o governo forneceu 1 trilhão com T de tapioca, 0,2 bilhões aos bancos, e eu estava vendo os dados de ontem da Caixa Econômica Federal, até agora foram pagos 65 bilhões de auxílio emergencial, ou seja, não chegou a 10% do valor destinado aos bancos. Né? E aí, para o pessoal também entender, esse recurso dos bancos, quando foi colocado pelo Paulo Guedes, era exatamente para socorrer os pequenos e médios empresários com empréstimos, para que eles mantivessem um capital de giro, que eles não demitissem, ou seja, existiam várias condições. Ontem mesmo eu estava assistindo o Jornal Nacional e um empresário disse, olha, está com 2 meses que deu tudo certo. O banco, inclusive, me mandou, está tudo certo, foi autorizado, mas eu não recebi esse recurso. O dinheiro não chega. Então, o dinheiro não chega na ponta. E aí eu já queria só ler esse comentário aqui da Paulinha, ela fala, vi tantas pessoas perdendo o emprego nessa pandemia. Fora isso, os trabalhadores que são informais foram os mais prejudicados, pessoas passando necessidade. E aqui eu já emendo a pergunta da nossa primeira querida internauta, mando um forte abraço de novo para a Juliana Brizola, deputada estadual do Rio Grande do Sul. Ela pergunta para ti, agora as flexibilizações de isolamento, Brasil afora, como ficam as mulheres? Já que as escolas estão fechadas, ou seja, ela pergunta o seguinte, está flexibilizando, inclusive aqui no Ceará, segunda-feira já começa uma parte do comércio, quando voltarem às aulas tem a questão se volta, se não volta, ou seja, as mulheres também, dentro do mercado de trabalho, são muito penalizadas. Né? Eu queria que você comentasse mais ou menos nessa lógica, né? Que ela pergunta, serão as mulheres, mais uma vez, as mais sacrificadas do mercado de trabalho? Sem dúvida, essa é uma questão que precisa ser tratada. Se as escolas não puderem estar abertas, quem vai ficar com as crianças enquanto as crianças não puderem estar indo para o espaço escolar? Essa é uma preocupação fundamental que precisa ser resolvida. Né? E eu acho que a gente precisa tratar as coisas com mais verdade. Essa que é a grande questão. Então, é claro que está todo mundo preocupado com a crise econômica que se aproxima, com a perda dos empregos, com a perda da renda dos trabalhadores. Isso é uma preocupação de todos. Agora, a gente tem que entender que não basta abrir o comércio para a gente retomar a atividade econômica. A gente está vivendo uma crise que é mundial. Então, só para a gente ter uma ideia, todos os motores que alavancam o desenvolvimento econômico, nesse momento, tirando o Estado, eles estão colapsados. Então, por exemplo, o consumo das famílias, que é o mais importante motor do desenvolvimento econômico. Ele responde por 60% do crescimento econômico no nosso país. É o consumo das famílias. O que está acontecendo com o consumo das famílias? Está colapsado. Por quê? Porque a gente já tinha 12 milhões de desempregados, 40 milhões de trabalhadores vivendo na informalidade, e a gente sabe a precariedade do emprego informal. Né? Os números do IBGE mostraram que existiam 100 milhões de trabalhadores, 100 milhões de brasileiros, na verdade, que viviam com menos de R$ 400 por mês. Então, é esse o Brasil, né? É essa capacidade de consumo que existe hoje no Brasil. Então, não adianta abrir o comércio, porque não vai ter ninguém para comprar. E o que as pessoas têm para comprar, elas vão direcionar para aquilo que é estritamente necessário, que são os gêneros alimentícios, né, os gêneros de higiene, remédios. Então, é uma ilusão achar que simplesmente abrindo o comércio a economia vai retomar. O outro motor da economia, que é o investimento privado, também está colapsado. As empresas estão todas elas endividadas. As empresas perderam o seu faturamento. As empresas estão demitindo. Eu acabei de dar o número do mês de abril agora, foram mais de 800 mil postos de trabalho formais que foram fechados. Então, as empresas também não vão fazer o investimento para retomar a atividade econômica. O outro motor da economia, que são as exportações, também foram ao chão.
porque com a retração da economia mundial, o valor do barril do petróleo, que antes da crise estava lá batendo 60, 70 dólares, caiu para menos de 30. O valor da saca de soja, que é o principal item de exportação do Brasil, também foi no chão. Da tonelada de minério de ferro, também foi no chão. Então, as exportações também não têm condição de salvar a economia brasileira. Qual é o único ente que hoje tem condição de fazer investimento direto e indireto para reativar a economia? É o Estado. Aliás, essa é a experiência que o mundo inteiro está mostrando. Esse é o caminho que o mundo inteiro está mostrando, independente da orientação ideológica. A gente vê pacotes bilionários, trilionários sendo aprovados, tá? E isso independe da orientação ideológica de cada país. Então, tem pacote trilionário sendo aprovado na China, mas tem pacote trilionário sendo aprovado na Europa e nos Estados Unidos. Então, é o Estado agora que ele é o responsável, primeiro, por salvar vidas. Então, nesse momento, não pode haver nenhum tipo de obstáculo fiscal ao Estado botar dinheiro para contratar pessoal, equipar leito de UTI, comprar respirador, comprar EPI para os trabalhadores da saúde, porque a gente está vivendo uma pandemia e, como eu disse, as pessoas estão morrendo. Então, o Estado ele tem o dever de botar dinheiro, se necessário, rodar a maquininha para fazer dinheiro, se necessário, aumentar o endividamento do Estado para a gente poder enfrentar a pandemia e evitar mais mortes de brasileiros. Em seguida, o Estado ele tem que vir em socorro dos vulneráveis, como aconteceu com essa medida do auxílio emergencial, que eu não vou deixar de bater sempre. Não é uma medida do governo. O governo era contra. O governo federal era contra. Isso foi uma conquista do Congresso Nacional. O governo federal queria aprovar uma espécie de vale de R$200, que não é suficiente nem para comprar uma cesta básica. Esse valor de R$600 foi uma vitória do Congresso Nacional. Então, o governo tem que vir para salvar vidas, tem que vir para salvar os empregos e tem que vir para salvar as empresas. Eu acabei de ver o que aconteceu lá na Alemanha. A Alemanha, o governo alemão, está botando mais de 6 bilhões de euros diretamente do Tesouro Alemão na Lufthansa, que é a companhia aérea alemã, e está estatizando a Lufthansa, que é a companhia aérea alemã, para salvar essa companhia aérea. Então, o governo dos Estados Unidos está fazendo aporte de recursos diretamente, sem a intermediação do sistema financeiro, dinheiro direto do governo para as empresas. E aqui a gente vivendo essa situação de colocar o dinheiro na mão de 5 bancos, que na verdade são 3, né? São 3 bancos que concentram aí quase 80% das transações financeiras no Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, eu não tenho medo de falar o nome deles, né? E que roubam o povo brasileiro, roubam os trabalhadores, roubam os empresários e não permitem que esse dinheiro chegue na ponta, porque aumentam a taxa de juros e negam os pedidos de empréstimo, mesmo o Tesouro dando garantia de que eles serão cumpridos. Se não puderem ser pagos pelos empresários, o Tesouro vai garantir o pagamento desses empréstimos. Então, a gente está no pior dos mundos. E a gente viu lá naquela reunião ministerial que o ministro Paulo Guedes não consegue virar a chave. Ele continua com aquele discurso dele de Estado mínimo, né, de que tem que ter rigor fiscal, de que não tem dinheiro, e a gente sabe que tem dinheiro, Chiquinho. Acabei de te falar, você transferiu aí 1,2 trilhão do Banco Central para o sistema financeiro. O Tesouro Nacional tem em caixa hoje 1,3 trilhão em caixa, disponível para poder gastar. E o Brasil ainda tem 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Reservas essas, inclusive, que estão sendo queimadas aí numa operação muito duvidosa, uma operação que tem que ser questionada, que é o governo central torrando as reservas cambiais brasileiras nesse mercado especulativo do câmbio, onde tem muita gente ganhando muito dinheiro, na minha opinião, de forma ilegal, especulando contra a moeda brasileira, e o Banco Central lá ofertando dinheiro para encher a burra desses especuladores. Essa é a situação que a gente está vivendo hoje, Chico.
Brizola, eu tenho uma preocupação, né? Está acabando em junho agora a última parcela, né, do auxílio emergencial. E o Paulo Guedes, inclusive, deu entrevista em mais de uma oportunidade. E se continuasse o auxílio, voltaria a ser os R$ 200, que era o valor que ele havia proposto no início, né? Ele e o Bolsonaro. Acho que foi importante você refletir essa questão. E aí, esclarecendo para o pessoal, a proposta do Guedes Bolsonaro era 200 e não 600 e nem 1.200 para as mulheres chefes de família. Aí a nossa preocupação é, o auxílio acaba em junho, a pandemia está muito nítido que vai perdurar de um nível ainda muito grave, né? Até porque é precipitado o retorno do comércio hoje, como você falou, que todos os motores da economia estão parados. Ainda que volte, existe uma grande possibilidade de voltar também o quadro de contaminação pelo Covid. Qual é a saída, né, com o fim dessa última parcela? O que é que você acha que, por exemplo, o Congresso pode fazer? Se aí teria uma ação que poderia ser feita para postergar, pelo menos por mais 3 meses, dobrar o valor desse auxílio emergencial? Qual seria a saída, Brizola? O Congresso tem que fazer de novo o que ele fez na aprovação dessa medida provisória, que é modificar esse valor. Esse valor, necessariamente, ele vai ter que ser estendido, porque nós não temos condição de retomar a atividade econômica do nosso país antes do final de julho, do começo de agosto. É uma ação irresponsável, tá? Abrir o comércio, Chiquinho, antes da gente ter um mínimo de controle sobre essa pandemia. Quando a gente olha os números, claro que a gente sabe que o Brasil é um país continental que abriga regiões distintas, onde a epidemia se dá de forma distinta, e a gente tem que ter capacidade de medir esses indicadores. Agora, com o número de infectados subindo a cada dia, com o número de óbitos batendo recorde a cada dia, com os leitos de UTI, né, com uma taxa de ocupação acima de 90%, como é que você vai fazer a abertura? Como é que você vai promover aglomerações com esses números? É completamente inconsequente qualquer medida que promova a reabertura das atividades sem a gente ter um mínimo de controle. Então, isso sabendo que existe uma subnotificação absurda, né, Chiquinho? Tem um estudo lá da Universidade de Pelotas, junto com o IBOP, que aponta que para o número de infectados existe uma subnotificação de até 10 vezes. Então, se a gente está falando aí de 412 mil infectados, a gente pode ter na casa de 4 milhões de infectados hoje no Brasil. E o número de óbitos também é subnotificado. Aliás, aqui no Rio de Janeiro aconteceu o maior de todos os absurdos, né? O prefeito Crivella, aqui no Rio de Janeiro, para reduzir o número de óbitos, ao invés dele tomar as ações necessárias, equipando os leitos, contratando gente para salvar vidas, não, ele está mudando a metodologia da contagem de mortos aqui no Rio de Janeiro e está considerando somente os óbitos aonde a Covid está lá no atestado de óbito. Quando toda a metodologia nacional, inclusive do próprio Ministério da Saúde, é considerar a partir da análise clínica, né? E depois proceder o teste para confirmar esses óbitos. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está vendo que a temperatura está subindo, o número de óbitos está aumentando a cada semana e ele está tentando empurrar, né, isso aí como aquela pessoa que varre a sujeira e, ao invés de jogar ela no lixo, bota para baixo do tapete. É isso que a gente está assistindo. Então, é uma situação muito difícil. Infelizmente, a gente está tendo essa triste coincidência, né, de enfrentar a maior epidemia da nossa geração e ter no governo federal, né, o pior presidente da nossa história. Aqui no Rio a situação ainda está agravada. Vocês aí no Ceará, vocês têm que botar a mão para o céu. Pelo menos vocês têm uma administração estadual e uma administração municipal muito competente, né, que tem enfrentado como tem que ser enfrentada essa pandemia, com seriedade, ouvindo a ciência, seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Agora, aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem esse presidente que é o verdadeiro mensageiro da morte, tem um prefeito que, indo atrás do apoio eleitoral, simplesmente para ter o apoio eleitoral do Bolsonaro, ele é uma espécie de capacho do Bolsonaro. Então, tudo que o Bolsonaro pede, ele faz. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro ontem registrou novo recorde no número de mortes,
e o prefeito Crivella anunciou a abertura de templos e igrejas. Né? Nada contra a abertura, nada contra os templos e as igrejas. A gente sabe, né, a importância da gente estar praticando aí a fé do nosso povo. Né? Nosso povo é um povo que tem muita fé, que participa das igrejas, mas não é hora de promover esse tipo de aglomeração. Né? As igrejas que fiquem abertas, mas não promovam cultos, não promovam aglomerações. E ontem o Crivella baixou um decreto aqui permitindo a abertura, já agora para esse final de semana, dos templos e das igrejas aqui no Rio de Janeiro. E, para piorar ainda mais a situação, nós temos um governador agora envolvido num grave escândalo de corrupção, né, na contratação aí dos hospitais de campanha. Só para você ter uma ideia, contrataram 7 hospitais de campanha, dos 7 só entregaram 1 até agora, já tem mais de um mês de atraso, e esse 1 que foi entregue só foi entregue com 40% dos leitos. Um escândalo. Teve fraude, superfaturamento na compra de respiradores, superfaturamento na construção desses hospitais de campanha. Então, a gente está vivendo aqui uma tempestade perfeita, né? A conjunção de todos os fatores aqui no Rio de Janeiro, que estão fazendo o Rio de Janeiro hoje, infelizmente, se tornar o epicentro da pandemia no Brasil. O Gregório, que é meu irmão, amigo lá da Paraíba, está perguntando o seguinte: Brizola Neto, levando em consideração todo esse cenário, pensando politicamente na dimensão tática, como articular o fora Bolsonaro, como articular o fora Bolsonaro com um bloco de poder contra-hegemônico? Olha, é um desafio, tá? É um grande desafio, porque a gente tem que entender o que está acontecendo. Hoje existe mais de 30 pedidos de impeachment do Bolsonaro tramitando lá no Congresso. Agora, eu não enxergo que hoje haja relação de forças para a gente conseguir avançar com esse pedido de impeachment do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro, assustado com seu isolamento, ele abriu as torneirinhas do governo federal e começou a fazer o loteamento de cargos muito importantes da administração federal. Então, entregou o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com quase 20 bilhões de orçamento, entregou diretorias da Itaipu, entregou o DENOX aí no Nordeste, né, que é o combate das secas e da estiagem. Enfim, ele está loteando os cargos públicos naquela velha política do toma lá da cá. Então, ele com isso, ele está recompondo a base dele no Congresso. Então, hoje, eu acho que não existe correlação de forças para a gente avançar com o nosso pedido de impeachment. O PCdoB protocolou em pedido de impeachment, o PDT protocolou pedido de impeachment, o PT protocolou pedido de impeachment, o PSOL protocolou, PV, Rede, uma série de partidos protocolaram pedidos de impeachment. Como eu te disse, tem mais de 30 pedidos de impeachment tramitando. Mas o presidente da Câmara sentiu o baque. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a cooptar o bloco dele, que é o Centrão. E começou a cooptar o bloco dele para dentro do governo. E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deveria estar falando grosso, porque está sendo achincalhado a todo instante, está vendo o Congresso ser atacado a todo instante pelo presidente da República, terminou indo lá no Palácio do Planalto e falou muito fininho. Né? Ele tem que entender que não é ele, o Rodrigo Maia. Agora ele representa o parlamento brasileiro, num momento de crise institucional profunda. Ele deveria ter a coragem, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que não se intimidou e foi para cima desses golpistas. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Aliás, essa pandemia ela serviu como um catalisador, né, Chiquinho? O catalisador é aquele insumo que acelera os processos, né? Então, ele serviu como um catalisador para desmascarar toda a mentira, né, que vem desde a campanha eleitoral, tentando vender uma imagem do Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse um patriota, como se o Bolsonaro fosse um exemplo de moralidade, como se o Bolsonaro fosse o sujeito que vinha para acabar, né, com a velha prática política do toma lá da cá. Na verdade, tudo isso está se desmontando. Né? Primeiro, a gente sabe que de patriota o Bolsonaro não tem nada. Que ele ficar usando a bandeira do Brasil para dividir os brasileiros, não tem nada de patriotismo disso. A gente tem que ver nas ações do governo dele aonde que está a defesa de um projeto nacional.
E é justamente o contrário que ele faz. Basta ver o que ele fez com a Petrobras. Esquartejou a Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, vendeu os terminais de gás, anunciou a venda de 8 refinarias, praticamente esquartejou a Petrobras, que era a principal empresa que poderia dar uma linha para um projeto nacional de desenvolvimento. O que ele fez no caso da Embraer, se omitiu criminosamente. E, para nossa sorte, faltou dinheiro para a Boeing para arrematar a Embraer. Mas, se dependesse do Bolsonaro, ele tinha entregue para os americanos o maior centro de desenvolvimento tecnológico de todo o Brasil, lá em São José dos Campos, antes desse processo de compra. Tinham mais de 8 mil engenheiros trabalhando lá na Embraer, desenvolvendo tecnologia da mais sofisticada que existe. Uma indústria high-tech, da mais sofisticada que existe, que produzia aviões que ganhavam a concorrência no mundo inteiro, seja na aviação comercial, seja na aviação militar. A gente está vendo um presidente que não tem sentimento patriótico nenhum, é um submisso aos interesses americanos, foi lá bater continência para a bandeira americana. Então, isso é a primeira coisa que se desmistificou. O Bolsonaro não tem nada de patriota, é um entreguista, é um vendilhão da pátria. Né? Ele é um criminoso de lesa pátria. A segunda questão que está se desmoronando, Chiquinho, é da moralidade. Eu já conheci o Bolsonaro há bastante tempo, eu fui colega dele na Câmara de Deputados. Todo mundo na Câmara sabia o que era o Bolsonaro. O Bolsonaro é o pior tipo de representante que pode ter na Câmara. O Bolsonaro tomava dinheiro dos funcionários do gabinete dele. Todo mundo sabia que o gabinete do Bolsonaro era um gabinete cheio de funcionário fantasma e que ele tomava o salário dos seus funcionários. O Bolsonaro roubava a verba de combustível dos deputados federais, apresentava um monte de nota fria para pegar esse dinheiro e botar no bolso. Bolsonaro estava sempre do lado das práticas mais fisiológicas do baixo clero do Congresso, sempre fazendo negociação para tentar obter alguma vantagem nas negociações com o governo. Eu assisti isso seguidas vezes. O Bolsonaro foi quem ensinou os filhos dele a fazer esse tipo de prática. O Flávio Bolsonaro, que hoje é senador pelo Rio de Janeiro, está sendo investigado aqui pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, um esquema escandaloso de rachadinha, de tomar dinheiro do funcionário do gabinete dele aqui da Assembleia Legislativa, aprendeu com o pai. E agora esse inquérito aí desse gabinete do ódio, desse gabinete aí que dissemina ódio, mentira, tentando aí macular a imagem de diversas pessoas, né? Isso também está chegando nos filhos do Bolsonaro. E, por fim, né, justamente a falta de moralidade do Bolsonaro e da sua família. Né? Completa falta de moralidade. E agora praticando essa falta de moralidade na constituição do governo. Ele que disse que ia fazer um ministério técnico, que não ia negociar, né, com o Centrão, que não ia negociar com os setores fisiológicos do Congresso para ter apoio no Congresso Nacional. Hoje a gente está vendo justamente o contrário. Ele está entregando os principais cargos da administração federal, aqueles que têm os maiores orçamentos, para esse pessoal do Centrão, para Valdemar da Costa Neto, para Roberto Jefferson, para Arthur Lira, que é o pior tipo de gente que tem no Congresso Nacional. É aqueles que estão lá não para representar o povo, mas sim para representar seus próprios interesses. Então, como eu te disse, essa epidemia ela veio para revelar o verdadeiro Bolsonaro, né? Que não é só esse cara autoritário, esse cara grosseiro, esse cara despreparado. Ele é um cara que não tem moral, ele é um cara que não tem compromisso com o Brasil e com os brasileiros, e ele é um cara que não mede esforços para manter o seu projeto de poder. Basta ver o que ele está fazendo agora na Polícia Federal, Chiquinho. Ontem saiu um diário oficial, as pessoas não perceberam isso, não saiu muito no noticiário, é um escândalo. O Bolsonaro modificou 90 cargos de chefia na Polícia Federal ontem. Uma clara intervenção do presidente da República na estrutura da Polícia Federal. Ele está transformando a Polícia Federal, que é uma polícia judiciária, numa polícia política. Aqui no Rio aconteceu uma operação necessária, porque realmente havia um grave escândalo de corrupção. Mas a gente não vai se surpreender se amanhã ou depois essa Polícia Federal estiver sendo usada com intuito político de prejudicar os adversários do Bolsonaro.
Deixa eu te perguntar, o Maicon, aí de Campos, inclusive presidente do PCdoB de Campos dos Goitacazes, pergunta qual a importância da frente ampla nesse momento. Olha, essa é a estratégia acertada, a estratégia acertada pelo PCdoB desde o começo do governo Bolsonaro, e é compreender a gravidade do momento que a gente está vivendo. Compreender que hoje está ameaçada é a manutenção da ordem democrática. É de verdade, existe uma séria ameaça à democracia. E nesse momento, né, de séria ameaça à democracia, é fundamental que a gente reúna todos os democratas, independente da orientação ideológica. Agora não é hora de fazer frente de esquerda. Agora não é hora de fazer frente progressista. Agora é hora da criação da frente democrática. Então a gente tem que ir além dos nossos parceiros tradicionais. A gente tem que ir além do nosso campo da esquerda. A gente tem que trazer setores do centro, tem que trazer até setores da direita, mas que têm compromisso com a democracia. Então é hora da gente reunir, né, a maior base de apoio parlamentar, independente de qual partido que os parlamentares sejam. É hora de reunir com os governadores que estão sendo insultados a todo tempo. É hora da gente reunir maioria e hegemonia na sociedade, porque a gente precisa encontrar um caminho que afaste o Bolsonaro da presidência da República. Porque o Bolsonaro, ele é um criminoso. Ele atenta contra a saúde dos brasileiros, ele atenta contra a ordem econômica e ele atenta contra as instituições. A democracia brasileira não pode mais conviver com a permanência desse personagem na presidência da República. Por isso que a Frente Ampla ela é tão importante nesse momento. E na prática, tirando esse toma lá da cá que o Bolsonaro abriu aí em negociação com o Centrão, na prática a Frente Ampla está formada. A gente está vendo assim, o Bolsonaro não consegue se relacionar com ninguém. O Bolsonaro brigou com todos os governadores. O Bolsonaro briga com todos os prefeitos. O Bolsonaro não consegue conviver harmonicamente com ninguém que pense minimamente diferente dele. Então, hoje, o que é a Frente Ampla? A Frente Ampla são todas as pessoas, políticos, lideranças empresariais, trabalhadores, movimentos sociais, que hoje estão na oposição ao governo Bolsonaro e que têm clareza de que a gente precisa encontrar um caminho para afastar o Bolsonaro da presidência da República. Essa é a importância da Frente Ampla. Inclusive, comentando, Brizola, aqui em Fortaleza, na segunda-feira, houve também, né, uma operação da Polícia Federal e o nosso prefeito, Roberto Cláudio, do PDT, se posicionou muito duramente, né, porque ele aqui é bacana, porque, por exemplo, o governador tem um grupo colegiado, além de cientistas, com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Poder Legislativo e com o prefeito da cidade, além de membros do Tribunal de Contas do Estado, né? Ou seja, faz um grupo central, inclusive da CGU. Eles romperam um contrato com a empresa que estava fornecendo respiradores, porque ela não cumpriu esse contrato, rompeu. Quando foi uma semana depois, a Polícia Federal veio fazer uma operação, sendo que não envolvia dinheiro federal, tudo comprado com recurso público, né? Ou seja, a prefeitura rompe o contrato. O recurso do Estado do município, né? Exatamente, tudo próprio. E esse aparelhamento, por exemplo, eu não sei se aconteceu no Rio de Janeiro, mas também a Receita Federal, a pedido do Bolsonaro, mandou segurar os respiradores que foram adquiridos com recurso próprio também. O governador teve que entrar na Justiça Federal, a Justiça deu uma liminar para que conseguisse pegar de volta o que havia sido comprado. Então a gente vem vendo a prática criminosa e o aparelhamento dessas instituições são instituições importantíssimas para a democracia. Nós não podemos utilizar elas como um brinquedo, um acessório, em que você utiliza exatamente para constranger os seus adversários políticos e tentar jogar prefeitos e governadores na latrina como se eles fossem o culpado dessa situação. Então, como a gente tem cerca de 10 minutos aqui, que é o tempo do Instagram, queria que você comentasse especificamente o aparelhamento dessas instituições que prejudicam seriamente a nossa democracia. Olha, isso é mais uma prova do avanço do Bolsonaro sobre as instituições brasileiras. Primeiro, essas instituições não são instituições de governo, são instituições de Estado. A Polícia Federal, né, o Ministério Público, que ele também, de alguma maneira, ele botou um garrote lá,
quando ele escolheu esse procurador-geral, Augusto Aras, né, ele pensou ali no meio dos procuradores alguém que tivesse ali disposto a cumprir esse papel, prometeu a ele, todo mundo sabe, a vaga no STF, que pode vir a vagar aí no final do ano com a saída do ministro Celso de Mello, e você tem um Ministério Público de joelhos, né? Você tem um Ministério Público, como você disse, foi aparelhado, né, por essa vantagem que o Bolsonaro está prometendo ao Procurador-Geral da República. A Polícia Federal é um escândalo, né? A Polícia Federal, desde a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, ele foi trocando todos os cargos de chefia. Aliás, o primeiro que ele trocou foi a superintendência aqui do Rio de Janeiro, para poder ter acesso às investigações que pegam os filhos dele. E está aparelhando, como eu te disse ontem, ele trocou 90 cargos de chefia da Polícia Federal. Nunca aconteceu isso na história do país, na história da Polícia Federal. Tá? Então, é uma grave ameaça à ordem democrática. E no ano passado a gente já tinha visto, né, que o presidente que se elegeu com aquele discurso anticorrupção, que vinha para acabar com a corrupção, na verdade, o que ele fez? Ele amordaçou os organismos do Estado, as instituições do Estado, que são responsáveis pelo combate à corrupção. Primeira coisa que ele fez, ele liquidou com o COAF, que é o conselho que verifica as transações financeiras, né? que vê as ilegalidades, que consegue verificar a partir das transações financeiras aonde que tem dinheiro suspeito. Ele foi lá, tirou o COAF do Ministério da Justiça, botou ele lá escondido lá no Ministério da Economia. Você nunca mais viu nenhuma notícia do COAF revelando corrupção. Aí depois ele foi lá, aparelhou o Ministério Público. O Ministério Público tem uma tradição, né? Ele indica o seu procurador-geral a partir de uma eleição interna. Ele apresenta lá uma lista tríplice. Ainda apresenta 3 nomes para que o presidente possa escolher um dos 3, mesmo que não seja o mais votado. O presidente tem essa liberdade. Eu me lembro que nos governos do PT haviam purido. Não bastava seguir a lista tríplice, tinha que sempre se nomear o mais votado, que foi sempre o que aconteceu. No caso do Rodrigo Janot, né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele simplesmente desconsiderou a lista tríplice, pegou um procurador que nem tinha ido para a eleição interna do Ministério Público, puxou ele, guindou ele lá de baixo e nomeou ele procurador-geral da República. Hoje é uma espécie de engavetador-geral da República. Nada que vai contra o Bolsonaro passa pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, que era tão atuante no combate à corrupção, hoje é um escândalo de inépcia, de falta de ação para combater qualquer ato ou qualquer desvio no Brasil. E agora esse aparelhamento, né, da Polícia Federal. Escandaloso. Como eu te disse, 90 cargos de chefia foram modificados ontem numa canetada do presidente Jair Bolsonaro. E cheguei sem contar no aparelho do Estado e do Congresso Nacional, com essa compra despudorada do Centrão. Eu te pergunto uma coisa, Chiquinho, você pega um cara como Valdemar da Costa Neto, famoso Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso com um cofre de dinheiro dentro de casa. Você acha que o Valdemar da Costa Neto quer controlar o FNDE para quê? Que tem um orçamento de 20 bilhões, que é responsável por comprar o livro didático das nossas crianças, que é responsável pelo transporte escolar e pela merenda das nossas crianças. Você acha que ele tem algum interesse em melhorar a educação, em melhorar a qualidade da educação, a qualidade da merenda dos nossos alunos? É claro que não. A intenção do Valdemar da Costa Neto e dos seus asseclas é a pior possível. É ir lá para fazer negociata com esse orçamento bilionário. E ele está fazendo isso em diversos órgãos do Estado. Estou falando do FNDE, que para nós a educação é uma coisa muito cara. E é assim, é sofrível que a gente veja o FNDE sendo entregue ao que há de mais fisiológico do Congresso Nacional. Esse departamento de combate às secas que existe aí no Nordeste, também, que é importantíssimo, aí, um orçamento aí de mais de 10 bilhões também, foi entregue para outro setor ali que é extremamente fisiológico. Então, fora o Marum e o Aleluia, os dois no Conselho de Itaipu, né? PMDB e DEM. Recebendo em dólar, recebendo salário em dólar.
se eu não me engano, ganham 17 mil dólares cada conselheiro para fazer uma reunião de a cada 15 dias. Esse é o serviço lá dos diretores lá de Itaipu. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que há um aparelhamento geral do Estado, das instituições do Estado e um loteamento dos cargos da União para comprar o Congresso Nacional e evitar que se avance qualquer medida que busque o afastamento do Bolsonaro. Então, é muito importante que a gente permaneça mobilizado. Esse é um momento difícil, porque eu tenho certeza que se a gente não tivesse isolamento social, iam existir manifestações populares gigantes na rua nesse momento, né, pregando a saída do presidente Bolsonaro. Então, nesse momento que a gente não pode, né, a gente tem que ter compromisso, responsabilidade com a saúde do povo brasileiro, a gente tem que usar as armas que a gente tem a nosso dispor. Por isso é tão importante a gente ocupar as redes, né, e estar fazendo essa denúncia veemente. Aliás, como disse um conterrâneo seu aí, né, ele falou, olha, Bolsonaro, você pode esperar, você pode tentar fazer o golpe aqui, que vai ter gente para resistir. E nós vamos estar aí na linha de frente, eu tenho certeza que você vai estar na linha de frente também, que não vão permitir que a democracia, né, no nosso país, a democracia que foi tão dura de ser conquistada, né, ela seja entregue na mão desses golpistas que hoje ocupam o Palácio do Planalto. A gente tem aqui mais ou menos 3 minutos, Brizola. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, do Cláudio, do Maicon, do Gregório, do Luan, da Paulinha, enfim, todos que assistiram, da própria Juliana. Brizola, um forte abraço. Agradecer a tua presença, né, dizer que tua presença engrandece o debate. Você apresentou aí muitos elementos, inclusive saídas, né, para o desemprego, a oportunidade que a gente vai ter, né, que a gente precisa pressionar o Congresso Nacional e o STF, enquanto instituições republicanas e democráticas, para que eles não se curvem para os demandas do Bolsonaro, porque se a gente tiver o nosso judiciário forte, equiparado, o STF, que é o nosso protetor da nossa Constituição, enfrentando duramente esse gabinete do ódio e esses criminosos, né, que atentam contra a democracia do nosso povo, sem sombra de dúvida, nós sairemos muito fortalecidos desse processo. Então, eu queria agradecer a tua presença e passar aí para as tuas considerações finais, né, para você saudar aí o povo do Rio de Janeiro, enfim, todo mundo que está assistindo a gente. E agradeço mais uma vez. A Juliana está mandando um abraço do Rio Grande do Sul, que está frio por lá. Aqui está muito frio no Ceará. Passo a bola para ti, Brizola. Eu que quero agradecer esse teu convite, mandar meu abraço aí para a Juliana, para minha irmã. Estou vendo aqui que a minha esposa também entrou, a Carolina. Carolina, tua conterrânea, Carolina de Fortaleza. Maravilha. Minha esposa, sou casado com uma cearense. Aliás, é uma maravilha ser casado com uma cearense. Aliás, para mim é uma alegria estar sempre conversando com o Ceará, porque o Ceará deu um exemplo de consciência política na última eleição. O Ceará foi o único estado onde o Bolsonaro não ganhou eleição em nenhum município. Entendeu? Então, hoje, o Ceará está na vanguarda política brasileira, né? E para mim é sempre uma alegria poder estar trocando, né, principalmente com uma liderança jovem como você, uma liderança comprometida com a transformação do Brasil, com a afirmação de um projeto nacional e que, nesse momento, está muito alerta, está sabendo dos riscos que corre o nosso país e a nossa democracia e está cumprindo esse importante papel, né, de ocupar as redes, fazer a denúncia necessária e ter consciência da gravidade do momento que a gente está vivendo. Então, meu forte abraço a você, Chiquinho, desejo toda sorte aí, empenho, força e coragem para a gente seguir forte na luta e garantir a democracia no nosso país. Valeu, Brizola. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado, Chiquinho. Grande abraço.